Fala, galera, estamos ao vivo agora com Opinião Esporte Clube. Você que está vendo isso agora, antes de todo mundo, significa que você é um membro. Se você é membro, você está ajudando a gente a R$1,99 por mês, OSVC Folia. E claro, se você não é membro, você está vendo depois, porque você poderia ser um membro. Para você. Ó, primeiro assunto vai ser liminar Flamengo e Vasco. Só para explicar, galera, o que é. Pedrinho, presidente do Vasco, teve uma ideia de trazer Vasco e Flamengo pelo Brasileiro, que se eu não me engano, na quinta rodada, para ser o jogo em São Januário. Mas para esse jogo ser em São Januário, ele falou assim, que tem que ser em São Januário, ponto. E nem que fosse com torcida única. Trazer essa sanidade, loucura, sei lá, que eu posso enumerar isso que acontece em São Paulo aqui para o Rio de Janeiro, que são um dos poucos estados que ainda não tem essa loucura de dividir torcida de jogo. E se fosse para isso, ele teria que fazer. Saiu o veredito dizendo que não teria jogo em São Januário, porque não tem segurança aqui, que eu também acho uma loucura, porque o estado do Rio de Janeiro tem o BEP, Batalhão Especializado para Estádios. E aí ele me confirma que ele não consegue conter 5 mil flamenguistas em um local ali do Vasco. Ah, mas só tem uma entrada e uma saída, não interessa. Tem uma rua que você entra para a torcida visitante e tem uma rua que você entra para a torcida da casa. Você faz um cerco maior, você faz um policiamento maior, enfim, você não consegue conter 5 mil flamenguistas contra alguns vascaínos, então você não tem um batalhão muito especializado para isso. E aí foi definido que seria no Maracanã. Porém, teve uma reviravolta e autorizaram o jogo a ser em São Januário. E o Pedrinho, que bateu o pé, dizendo que teria que ser em São Januário, com torcida única, sem torcida única, de qualquer jeito, 80% do Vasco, 5% do Flamengo, não interessa, ele queria São Januário, voltou atrás, depois da justiça ter voltado atrás, e o jogo vai ser no Maracanã 50-50. Antes de eu jogar pro Júlio, eu vou falar com o Peu. Peu, você, torcedor paulistano. Paulista? É paulista ou não, sou corintiano. Eu sou torcedor corintiano. Porra, torcedor paulistano, caralho. O que tu acha de torcida única, cara? Cara, então, eu não gosto muito, mas assim, eu entendo o lado do batalhão, porque não é só a segurança em torno do jogo. Tá? Porque, por exemplo, essa história de torcida única bonitinha pra câmera, porque não tem confusão, mas a gente sabe que a porrada come fora do estádio também e muito longe do estádio. Então, assim, não é só o batalhão de polícia especializada assim, fazer a segurança dentro do estádio. Também o poder público fazer segurança fora dele e longe dele também. Mas, assim, cara, é meio difícil você falar se é legal ou não é. Eu acho que tira um pouco do brilho da festa, porque eu queria ver muitos palmeirenses chorando lá em Itaquera, no dia da final do Paulistão. Ia ser lindo. Pô, claro que eles iriam mudar a parte de Itaquera, mas isso gera um custo também pro clube mandante, do qual ele não é disposto a querer bancar. Entendeu? Então, assim, é mais fácil eu colocar a torcida única, que vai ser mais barato para mim. Eu não vou ter que me esquentar a cabeça com um quarto do estádio, não vou ter que prover segurança para aquela galera que vai entrar e pronto, né? É mais ou menos isso. E aí, Júlio, fala para mim sobre isso, por favor. Bom, para mim, torcida única mostra que a sociedade não deu certo, tá? Erramos em algum momento. Mas vamos lá. Pedrinho brigando pro jogo sem São Januário. Para mim, depois do último Flamengo e Vasco que a gente teve em São Januário, que a torcida do Vasco protagonizou cenas tenebrosas, quebrando o próprio estádio, ameaçando pular a grade de proteção para invadir o campo. Eu acho que mostrou que São Januário é um estádio antigo e não tem capacidade para receber um grande clássico. Isso vai muito além do policiamento apenas em deslocamento. São Januário é uma logística muito complicada, porque você tem ali a barreira do Vasco, as ruas são muito estreitas, cheios de vielas. Então, assim, para você fazer uma contenção do policiamento ali em São Januário é difícil.
tem que se entender também o lado do BEP. É difícil. É bem diferente de você fazer uma contenção no Maracanã. Que aí você interdita uma rua aqui, outra rua ali, os torcedores do Vasco só passam nessa rua e do Flamengo nessa rua. É diferente você interditar uma rua, mas essa rua é cheia de vielas que tem como você acessar de diversas formas. Então, assim, é um pouco diferente a logística. Mas cai também na precariedade do estádio. Você vai ter ali, sei lá, 3, 5 mil flamenguistas isolados no espaço e 18 mil vascaínos. No último Vasco, Flamengo e São Januário, a gente viu no que deu. Torcedores do Vasco ameaçando, né? Não chegaram a pular, porque o policiamento conteu isso. Mas ameaçando pular para dentro do campo, cenas de quebradeira dentro do próprio estádio. Se o torcedor do Vasco faz isso com o próprio estádio e agora vem reclamar que não pode ter um clássico no seu estádio, então para que fez isso lá atrás? É a pergunta que eu deixo no ar. Tá, então, vamos lá. Eu sou totalmente contra vocês. Eu acho que tem que haver o jogo sim em São Januário. Ponto. Estou com o Juninho nisso. Só Juninho, ó, com o Pedrinho nisso. Estou contra o Pedrinho. Faz parte do time de 98 também. Então, mas eu estou contra o Pedrinho por causa da questão da torcida única, que eu acho que não pode. E porque se você abre precedente para isso em um jogo, já era. Você vai abrir esse precedente para isso para sempre. E aí você já vai ter a maluquice de um engenhão da vida, você ter 90-5 também, 90% de 5 do rival, que eu acho que é loucura. Eu acho que, beleza. E assim, ó, eu já fui em diversos clássicos no Maracanã, e não tem coisa mais sensacional. Cara, não importa se você é torcedor do time ou não, que tá jogando. Arrepia. A pele arrepia. O último Fla-Flu do Campeonato Carioca, que o Flamengo foi campeão, foi algo sensacional. A torcida do Fluminense gritando no setor sul, a do Flamengo gritando do setor norte e tendo esse embate de torcida. O jogo tava ruim, mas o embate na arquibancada tava algo sensacional. Vasco e Fluminense também, em anos atrás, fui ver essa partida também. Sensacional, torcida do Vasco gritando do setor norte, do Fluminense no setor sul, Flamengo e Vasco também. Então, assim, pra mim, com todo o respeito, acho que São Januário, pô, é um estádio histórico e escambau a 4, mas pra mim, clássico é no Maracanã. É Maracanã lotado e como o Vasco assinou o termo, torcida meio a meio. Acabou. Então, vamos lá, beleza. É festa. Eu concordo que o Maracanã é festa, tem que ser lá, ponto. Porém, eu acho loucura você, por mais que, vamos lá, existe o batalhão especializado de polícia. Só um ponto que a gente, voltando no fato de torcida única, a gente teve um lance aí, se eu não estiver errado, 2 anos atrás, Corinthians e Santos, Copa do Brasil, torcida única na Vila Belmiro, o cara me pula e quase vai agredir o Cássio na época. Então, mas eu Foi acho torcida única. Eu sei, mas eu acho que isso é uma problemática de problema público, de defesa pública, vamos dizer assim. Porque, olha só, beleza, São Januário, mas a gente sabe que tem brigas muito piores do que Vasco e Flamengo. O Vasco é rival de o pior 15 clubes grandes ao longo do país, que vêm todos jogarem aqui e jogam em São Januário. Que é pior ainda. Eu fui em 2015. Eu fui em 2015, Corinthians e Vasco, no ano que o Corinthians foi campeão. Naquele jogo que foi 1-1, que o Corinthians rebaixou o Vasco e foi campeão lá em São Januário. Sabe que horas a gente saiu do estádio? 4:30 da manhã. Meu Deus. Então. 4:30 da manhã, porra. E aí. Não tem banheiro onde é reservado pro visitante. É um banheiro aquele banheiro químico, horroroso. Então, assim, não tem. São Januário, na verdade, não tinha condições de receber nem jogos do Brasileiro. Já começa aí. Então, eu não concordo muito com isso, não. Eu sou adepto a estádio ruim pra caramba. Torço pra Portuguesa. Não, cara, mas então, mano, hoje a gente tem que ter conforto pelo menos pra pagar, porque não é barato você ver um jogo desse. Sim. Pra você ver um jogo desse é no mínimo R$150. Aí eu vou falar também como imprensa, irmão. São Januário não cabe toda a imprensa. Não cabe. Não cabe. Falta cabine. Não tem como. E aí, mas, por exemplo, eu torço pra Portuguesa. E o estádio da Portuguesa é minimamente bem organizadinho ali.
Ah, a ilha é ruim porque só tem uma entrada, uma saída, beleza, mas é bem organizado. Tem um estádio que é tenebroso, mas eu sou apaixonado e adoro ver jogo lá, é o do Madureira, pô. O do Madureira é horrível, horrível para chegar, é horrível para imprensa, é horrível para estar ali naquele lugar, porque é muita informação num lugar só, tem trânsito, a entrada do visitante é num beco. Já vi jogo lá de torcida grande, de time grande lá, fui uma vez com os amigos meus Flamengo e Madureira, e fui ver jogo da Portuguesa lá. Ali é para fazer emboscada 2 palitos. E eu adoro aquele Mas lugar. não vai ter, né, mano? Não vai Não ter? vai ter emboscada ali. Tem, lógico que tem, cara, porque a galera de time grande. Vamos lá, aí eu vou bater nessa outra vertente. Jogo grande, Flamengo e Vasco, não vai ter briga em volta do estádio. Não vai ter briga em São Cristóvão, não vai ter briga em São Januário, não vai ter briga no Maracanã, não vai ter briga no Engenhão, no Engenho de Dentro, não vai ter. A briga vai Vai, estar em mano, e tá Japeri. tendo. Não, a Não, briga e vai. tá tendo. Muitas das vezes tá tendo briga em São Gonçalo, tá tendo briga aqui Então, pros lados de São Cristóvão. Então, mas a briga não é no entorno do estádio. A briga, ela é longe do estádio. Então, por exemplo, a gente vai ter briga em São Gonçalo, vai ter em Santa Cruz, vai ter em Japeri, vai ter em Nilópolis. No entorno do estádio não tem, porque a galera não vai mais pro jogo para brigar. A galera não chega a ir pro jogo brigar. A galera marca fora. E aí, devido a isso, de torcidas grandes, como a Força Jovem estava bloqueada há muito tempo, a Raça Rubro-Negra estava bloqueada há muito tempo, voltou há pouco tempo, a Força Jovem voltou agora. O que eles fazem? Eles se transvestem de torcedores de time pequeno. Então, Rodrigo, já fui em jogo, Portuguesa e Madureira, em Madureira, e tinha briga na torcida do Madureira e do Bangu. Para você ter noção. Eu já fui em jogo que tinha. Essa também foi a maior sanidade. Briga Olaria e São Cristóvão. Olaria e não jogam nem a mesma divisão. Porque os caras se transvertem, por exemplo. Eu sou da torcida organizada do Fluminense, você é do Flamengo, Júlio do Vasco. A gente é amigo aqui? Vamos fazer uma torcida aqui agora do time tal pra gente cair na porrada com alguém? É isso. Virou um esporte à parte. E aí, quando você coloca que o Vasco não pode jogar em São Januário por várias possibilidades, dá uma problemática porque é segurança pública. Porque assim, beleza, são 5 mil flamenguistas ali. Às vezes vem mais São Paulinos pra cá, às vezes vem mais corintianos pra cá do que vai flamenguista lá, porque uma galera tem medo de ir mesmo, porque não é que a gente tem território hostil ou coisa do tipo, é porque a segurança é complicada. E aí você impede o Vasco de jogar na sua casa, agora apesar que o Pedrinho deu um passo para trás, mas assim, porque não tem segurança pública, é complicado. E eu acho muito ruim isso, que eu entendi que ele fez uma força política ali. Eu acho que quando falaram não para ele falou assim, minha parte como torcedor do Vasco já foi feita, coisa linda. Quando voltam atrás e dão um sim, eu acho que assim, o que eu faço agora? Fudeu. Porque eu vou gastar absurdamente com segurança, eu vou reduzir loucamente minha torcida, provavelmente vou tomar uma porrada em casa, porque o Flamengo tem muito mais time que o Vasco em todos os quesitos, de técnica, de elenco e tudo mais. Por mais que ele tenha falado que o Vasco esteja na top 8 dos times, não tá. O Carrinho, ele tá destruindo mais ainda o Vasco. O Vasco teve uma derrota ridícula contra o Corinthians, teve um empate mais ridículo ainda, lá na altitude, ganhando de 3-1, toma um empate bizonho, faltando 11 minutos. 2 gols em 11 minutos. Então, assim, eu acho que ele viu que seria uma briga muito ruim. E aí, quando deram um sim para ele, eu acho que ele vetou essa possibilidade. Mas eu, Rodrigo, continuo achando que cada um tem que jogar no seu estádio. Tanto quanto eu acho que o Flamengo tem que jogar lá no estádio do Madureira, o Botafogo tem que jogar lá na Ilha do Governador e por aí vai. Apesar que a ilha agora está apta a ter jogo grande. Mas há pouco tempo não estava. Mas eu acho que tem que ter. O Boa Vista tem que receber os times no seu estádio, o Sampaio Corrêa tem que receber os times no seu estádio. Então, acho que tem que ter isso. Porque você perde a possibilidade. Porque, por exemplo, Flamengo e Vasco no Maracanã, é meio a meio. Mas a vantagem é do Flamengo. O Flamengo joga no Maracanã, o Flamengo tem a possibilidade de estar ali no Maracanã, joga mais vezes ali. O Fluminense joga mais vezes ali. O Vasco tem a sua força na sua casa e acaba não podendo utilizar. Agora, até por querência do presidente. Mas é isso. Alguém tem algo a dizer?